Oi pessoal, esse vídeo é para os interessados em participar do projeto Cinema para Idosos Carona Solidária. Este projeto é uma parceria do projeto Arte pela Luz dos Olhos Teus, que cuida da parte da carona solidária, da logística toda de pegar os idosos nos asilos, nas casas geriátricas e levar até o cinema. E é uma parceria então do Arte pela Luz dos Olhos Teus com o Cine UFPEL, que com a professora Cíntia Lange, que coordena o projeto. Eles passam os filmes para os idosos, disponibilizam a sala de cinema de 82 lugares e os estagiários cuidam de toda a parte dos filmes. Sempre tem uma grande variedade de filmes para os idosos poderem escolher na hora qual filme que eles querem mais assistir naquele dia. Para aquelas pessoas então interessadas em serem voluntárias deste projeto, funciona da seguinte forma: a gente pede que o voluntário participe uma vez ao mês deste projeto, sempre numa terça-feira. O filme inicia às 3 da tarde, então nós precisamos pegar de carro os idosos às 2 horas da tarde. São muitas casas geriátricas e asilos, então eu vou passar ao final desse vídeo a lista que vocês podem escolher a casa que melhor fica para vocês, fica mais perto da casa de vocês. É muito importante que sempre os mesmos caroneiros deem carona para os mesmos idosos. Então a gente pede para que os carros não vão uma vez numa casa geriátrica, depois outro mês noutra casa geriátrica. Não, é importante que se crie um vínculo com esses idosos. Então, no momento em que vocês decidirem, bom, eu vou dar carona para os idosos de tal asilo, um asilo, por exemplo, asilo de mendigos. Então, uma vez por mês vocês vão dar carona para os mesmos idosos, de preferência para os mesmos idosos, para o seu fulano, a senhora fulana e a senhora fulana, que aí vocês ficam amigos deles. Eles gostam muito dos filmes, eles se divertem muito, mas o que eles mais gostam é desse vínculo, dessa possibilidade de amizade com a pessoa que dá carona para eles. Eles gostam muito do passeio. No início desse projeto, tinha idosos que não iam no centro há muitos anos, assim. Então é muito bonito a gente ver o quanto esse projeto, que pra gente é um simples passeio, pegá-los e levá-los até o cinema, para eles uma grande realização. Eles desde cedinho ficam prontos, arrumados, enfeitados, porque para eles é o momento da semana deles. Os filmes são passados no Cine UFPEL, né? Que nós temos então a parceria com o Cine UFPEL, que também é dono deste projeto. É uma parceria com o projeto Arte pela Luz dos Olhos Teus, já falei. Então, fica na Lobo da Costa, número 447. A gente pede para que os carros parem na Álvaro Chaves. O Cine UFPEL é bem na esquina da Lobo da Costa com a Álvaro Chaves. A gente pede que parem na Álvaro Chaves porque fica bem mais fácil para os idosos descerem, porque a entrada do portão para a sala de cinema é na Álvaro Chaves. Os idosos têm muita dificuldade de locomoção. Nós não estamos falando de idosos esses que aparecem na televisão, que vão a bailes, que fazem exercícios, academia para idosos. Não, tem idosos que têm dificuldade de dar um passo depois do outro, alguns são cadeirantes. Então eu já aviso para vocês que nós não fazemos distinção assim. Se um idoso que tem dificuldade de locomoção, que usa cadeira de rodas, da casa geriátrica que vocês querem dar carona, quer ir ao cinema, a gente pede que leve, porque esses que não saem de casa e que têm dificuldade de locomoção são os que mais precisam ir ao cinema. Então a gente faz um esforcinho de dobrar a cadeira de rodas, botar no porta-malas. É um pouquinho mais trabalhoso, mas eles ficam muito felizes, muito contentes. A partir do momento em que vocês decidirem, tá, eu vou dar carona para tal casa geriátrica, vocês, por favor, passem pra gente o WhatsApp de vocês e o e-mail de vocês, que nós colocaremos vocês em contato com o grupo no WhatsApp dessa casa. Por exemplo,
o grupo do asilo de mendigos, tem o grupo das caronas no WhatsApp. Então, atualmente, a coordenadora do grupo é a Jamile Matar. Ela vai entrar em contato sempre uns dias antes com vocês, lembrando, pessoal, tal dia tem carona, quem vai? Só para lembrar, né? Porque como a carona é uma vez ao mês, é importante sempre que a coordenadora lembre o grupo. Por exemplo, do Lar Encontro, é a Amanda, a coordenadora. Ela, assim que alguém decidir, eu quero fazer parte do Lar Encontro, que é ali na Fernando Osório, se ficar mais perto da casa de alguém, então vocês entrem nesse grupo da Fernando Osório, a coordenadora é a Amanda. Quando chegar pertinho do dia, ela vai lembrar todo mundo. Nem sempre precisa de todos os carros. Então, só para vocês saberem, os filmes são passados de 15 em 15 dias. É quinzenal esse projeto. Então, os idosos assistem os filmes de 15 em 15 dias, passeio de 15 em 15 dias. Mas o voluntário, a gente pede que vocês participem uma vez ao mês. Senão fica muito, muito pesado, assim, de 15 em 15 dias, né? Porque é trabalhoso. No final desse dia a gente fica um pouco cansado. Então, por exemplo, numa casa geriátrica pequena, que só sejam necessários 2 carros para levar os idosos, que só 6 idosos vão ao cinema, nós temos 4 carros disponíveis para o projeto. Numa quinzena vão 2 carros e noutra quinzena vão 2 carros. Aí fica tranquilo para todo mundo, os idosos vão de 15 em 15 dias e os voluntários dão carona uma vez ao mês. É importante ressaltar que esse projeto é de dar carona e levar os idosos ao cinema. Então, assim, se a casa geriátrica, algum funcionário ou o próprio idoso começar a pedir coisas, por exemplo, fogão, geladeira, roupas, isso e aquilo, não é a proposta deste projeto. O nosso projeto não é de doações, nós não queremos envolver dinheiro, coisas materiais, porque aí seria um outro tipo de projeto. Esse projeto é de criação de vínculo, é de dar lazer para o idoso, que falta em muitas casas geriátricas, eles não têm muito lazer, é mais televisão mesmo, enfim, ou tomar chimarrão. Então, vamos tentar, assim, não prometer muitas coisas para os idosos, porque senão, de repente, um caroneiro fica dando doações para os seus idosos e presentes, mas os outros idosos que vão no cinema não vão receber, então fica meio desigual. Então, é só assim, carinho, amizade e a carona para o cinema. E vocês vão ver que já é maravilhoso. Outra coisa sobre o horário. O horário de pegar o idoso nos asilos, nas casas geriátricas, é às 2 da tarde. Porque o filme começa às 3 da tarde. Então dá tempo de ir bem devagarinho. Às vezes tem engarrafamento, né? Na Gonçalves Chaves ali. Então dá tempo de ir com calma, com toda a calma, colocar o idoso com calma e ir com calma até a sala do Cine Fel, que eu já falei que é a Lobo da Costa 447, entrada pelo lado, pela Álvaro Chaves. Outra coisa. A gente sabe que alguns caroneiros não podem ficar o tempo do filme inteiro, então só voltam para pegar. O horário de pegar os idosos na volta é umas 15 para 5, por aí, 5 horas às vezes termina o filme. Porque às vezes a gente tem que dar uma pausa para os idosos todos irem no banheiro, aí demora um pouquinho mais. Mas a gente gostaria de pedir esse ano que vocês participassem mais ativamente na sala de cinema, porque tem sido muito trabalhoso dar os lanches, porque na chegada os idosos recebem o lanche. Então a gente precisa da ajuda de quem dá carona também para oferecer os lanches, para estar com os seus idosos, para colocá-los na sala de cinema. Lá na sala de cinema é bom que eles não comam, tem que cuidar para ver se não vai derramar nada. Então, assim, é importante que cada caroneiro tenha uma atenção especial com seus idosos. Algumas casas geriátricas mandam acompanhantes junto, ótimo. Mas tem casas que são muito carentes, que não têm condições de mandar um funcionário junto, senão na casa não vai ficar ninguém. Então, por isso,
é mais importante ainda que os caroneiros estejam juntos. Durante o filme, é muito importante que quem fique do lado de fora da sala de cinema não converse muito alto, porque é uma porta de vidro e se escuta tudo da sala de cinema. Então a gente tem muito respeito, assim, pelo momento do idoso no filme. É importante que a gente não fique abrindo e fechando a toda hora a sala de cinema, por respeito a ele também, porque eles se desconcentram. E é importante que fiquem algumas voluntárias dentro da sala de cinema, no andar de cima, observando a reação dos idosos, porque nós temos um combinado com eles. O que levanta a mão é porque ele quer sair, ou porque não está gostando do filme, ou está se sentindo mal, ou porque quer ir no banheiro. Então tem que ficar pessoas ali na sala de cinema para qualquer coisa que aconteça. Graças a Deus nós nunca tivemos intercorrências assim, não sei como é que se chama, mas nunca tivemos nenhum problema de saúde. Só assim, no meio do filme, alguma idosa lá que outra se enjoa e quer ficar conversando com a gente na sala de espera. E a gente fica tranquilamente, mas nunca se sabe, né? Só para finalizar, outra coisa importante é a maneira como a gente trata os idosos e como a gente os recebe. Eu percebo, até eu faço isso, Xana, foi um erro meu, que eu ia muito arrumada para a sala de cinema, muito arrumada, enfeitada, perfumada, porque, enfim, eu estava contente com o projeto, mas os idosos, eles chegam muito, assim, eles chegam do jeito que eles estavam nos asilos, e às vezes não é tão enfeitados assim. E aí eu percebi que na campanha de Natal, o que eles mais pediram foi perfume, batonzinho, coisinhas para eles se sentirem um pouco mais arrumados. E eu percebi muita vaidade nos idosos, inclusive nos homens. O seu Dinarte do Lar Filadélfia pediu um perfume. Eu achei muito queridinho assim da parte dele, e isso me fez pensar. Então eu queria convidar vocês, se vocês puderem ir nessas tardes do cinema ao dar carona para os idosos, quem puder, ir com umas roupas mais despojadas, assim, mais de tênis, pra gente ficar mais de igual para igual com eles, ou da gente não ir tão emperequitada, tão com brincos assim, que nos deixem numa distância muito grande deles, seria melhor, que eu acho que eles vão se sentir melhor. E a última coisa para encerrar é, antes de começar o filme, alguns idosos ficam comendo ali na sala de espera e outros já estão na sala de cinema. Então é importante que algumas de nós, algumas voluntárias, conversem um pouco com os idosos ali que já estão sentadinhos esperando na sala de cinema, para eles não ficarem assim lá perdidos na sala. Eu costumo conversar assim: oi, boa tarde, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos, vocês fazem falta, nós estávamos com saudade de vocês, muito obrigada por terem vindo. E eu tento não infantilizá-los, não chamar de vô, de vó, mas falar de igual para igual. Eles, se vocês forem prestar atenção, eles nos têm como amigos, eles nos veem de igual para igual. E para eles é um passeio com amigos. E é importante que a gente mantenha isso, porque nas casas geriátricas eles já se sentem um pouco inferiores, têm aquela autoridade, assim, né, das enfermeiras, enfim, não é ruim, mas eles já sabem que não são eles que escolhem a roupa que vão botar, ou que vão comer. Então, conosco, eles têm um pouco mais de liberdade, e é bom que a gente mantenha essa liberdade. É bom que eles continuem tendo a opção de escolher entre 3 filmes. A gente sempre passa um trechinho de cada trailer para eles escolherem, eles levantam a mão. E é importante então que a gente fale com eles sempre sem infantilizá-los, chamando pelo nome, de igual para igual. Eu só queria contar uma passagem assim que eu tive no Lar Filadélfia no final do ano, na função lá para ajudar num brechó que eles estavam fazendo. E aí eu cheguei lá e a dona Eva já tinha se esquecido de mim, assim, porque eu não tenho muito contato com ela. E ela me parou e me disse: tu sabe que eu tenho uma amiga, a Aline, ela vem e me pega pra passear de carro. Eu passeio de carro com ela. E a gente vai no cinema juntas. E eu, ai, que bom, dona Eva. Então, isso está mudando a vida deles. Sejam muito bem-vindos aos que querem participar desse projeto.
E só para finalizar, eu quero agradecer muito a professora Cíntia Lange, que sem ela esse projeto não seria possível. Ela apoia o nosso projeto Arte pela Luz dos Olhos Teus há alguns anos já. E quero agradecer ao aluno que já se formou agora, o Vinícius Silva, a aluna que também já se formou, Paty Custódio, que passaram filme o ano passado inteiro, que foi o primeiro ano do projeto Cinema para Idosos, Carona Solidária. E vocês que querem entrar agora, vocês podem entrar, podem ficar tranquilos que é um grupo muito bom, muito agradável, de pessoas do bem, e a gente se ajuda mutuamente também. Só coisas boas acontecem na nossa vida depois que a gente faz parte desse grupo. É muito bom, muito amor. E fiquem tranquilos que é cansativo, mas vale muito a pena, muito a pena. E é uma vezinha só no mês. E são terças-feiras, viu? São terças-feiras. O cinema é uma terça sim, uma terça não. E para os voluntários é uma terça no mês. Obrigada. Gente, me lembrei só de mais uma coisa, então, observação final. Tem um termo de responsabilidade que é muito importante que vocês imprimam. Tenham com vocês algumas cópias em branco. Cada vez que vocês forem dar carona, é importante pedir que o responsável pelo asilo ou pela casa geriátrica escreva os nomes dos idosos que estão indo no carro com vocês e assinem. Porque é importante vocês levarem com vocês no carro, com vocês, esse termo de responsabilidade assinado por alguém desse asilo ou dessa casa geriátrica, porque afinal vocês estão transportando idosos, né? E se o asilo, a casa geriátrica quiser que vocês assinem também que estão levando, então não tem problema, deixem um termo com eles e fica um termo no carro com vocês. É bem importante. Esse termo a gente não pede, é mais para vocês mesmo, uma segurança para vocês. E outra coisinha, alguns idosos usam fralda. A gente não sabe quais que usam e quais que não usam. Então, a gente costuma colocar assim uns sacos de lixo para forrar as poltronas do cinema. Eu sugiro que vocês coloquem nos bancos de trás do carro também, que aí não tem erro, aí todos sentam e aí não tem problema, porque às vezes a fralda vaza um pouquinho. As casas geriátricas, os asilos já estão avisados para trocar as fraldas, mas a gente nunca sabe, né? É só por precaução. Só mais uma coisinha que eu lembrei também. Os lanches, os nossos lanches são contados, porque são doações da Biscoito Zezé, do refrigerante Biri. Então, sem essas doações, nós não teríamos lanches. Da Confeitaria Berola. Então, assim, a Biscoito Zezé nos dá tantas caixas que dá para o ano inteiro. Assim como a refrigerante Biri, que dá tantos fardos. Então, assim, se alguns idosos começam a pedir para levar os sacos de bolacha para casa, vai nos faltar biscoito para metade do ano, para o final do ano. Então é importante que os lanches sejam assim para aquele momento mesmo. E a gente não pode sair distribuindo. Se sobrou, a gente guarda na caixa, que é para a próxima sessão de cinema. A gente tem que fazer render esses lanches, tá? Só importante lembrar isso. Assim como os refrigerantes. E no termo de responsabilidade também está o seguinte: do lado do nome do idoso tá se ele é diabético ou não. Então é importante cuidar, porque se ele for diabético a gente não pode dar o doce da berola. Já os refrigerantes todos são light, então não tem problema. Outra coisa importante é que eu estou dizendo para os carros pararem ali do lado, na rua do lado, na Álvaro Chaves, mas é sempre bom chegar, parar o carro, descer com os idosos e depois estacionar o carro um pouquinho mais adiante, porque são muitos carros, né? A sala de cinema tem 82 lugares. Então, são muitos carros que tem que descer e a gente nunca sabe se vai ter um carro com idosos que tenham mais dificuldade de descer. Às vezes dá muita pena porque os carros chegam, param todos ali na frente e mais um pouquinho mais tarde chega um carro com um idoso que tem muita dificuldade de locomoção. Aí a gente precisa fazer toda uma função de pegar o idoso no carro, porque às vezes o idoso tem até dificuldade assim de subir uma calçada, né? Então quem puder sempre descer com seus idosos e depois voltar no carro para botar o carro um pouco mais para frente é importante.
Só mais uma coisa, eu gostaria de falar que desde o início do projeto, esse Carona Solidária, esse cinema para idosos, eu estive lá nos Azuizinhos e pedi, eles me deram autorizações para a gente fechar a quadra ali da Rua Álvaro Chaves, e eles disseram que eles estariam conosco, nos dando suporte, nos ajudando a fechar. Porém, já na primeira vez eles não foram, e eles foram uma ou duas vezes e depois não foram. Eu tinha que ficar ligando para lembrar, e às vezes eles diziam, os azuizinhos diziam, aqui não tem nada anotado, mas tinha. Eu estava com os comprovantes, inclusive deve estar aparecendo aí na tela. Então, somos nós por nós mesmos. Eu prefiro, assim, sempre que a gente chegue mais cedo e pegue cadeiras, marque os lugares, para que nenhum carro que não seja desse projeto estacione ali na frente, impedindo a descida dos idosos. Então, sempre fica um de nós ali na frente guardando os lugares. É bem importante, já que nós não temos rampa. Então, é importante essa logística, sim, para que os idosos consigam descer direitinho. Tá, então agora, conforme eu falei no início, está passando o nome das casas, dos asilos, casas geriátricas, que precisam de carona. São grupos que já têm coordenadores e que precisam de carona. Gente, todos os grupos são muito legais. As coordenadoras são pessoas maravilhosas que cuidam dessas casas com muito carinho. Fizeram campanhas de Natal muito lindas e vocês vão se sentir muito bem em qualquer uma dessas casas, tá? Claro que tem casas que são mais distantes, realmente. Por favor, não deixem a Casa Rosa de Saron de lado. Ela é um pouquinho mais longe, ela é perto do Hospital Espírita, mas é uma casa carente que a única coisa que eles têm de atividade é o cinema. Então saíram 2 voluntárias por questões de trabalho. A gente precisa muito de 2 novas voluntárias na Casa Rosa de Saron. E as últimas casas agora que estão aparecendo na tela é de casas novas. Não temos ainda nenhuma voluntária e vamos colocar coordenadoras novas também. Como o nosso grupo cresceu bastante, são muitas pessoas procurando, então ano passado foram 11 asilos contemplados com esse projeto. Esse ano, então, nós vamos expandir. Vamos crescer o projeto, acho que vamos botar mais 4 ou 5 casas geriátricas nesse projeto do cinema. Então, estamos precisando de voluntários. Por favor, não deixem de passar os dados completos de vocês. Nós precisamos de WhatsApp, e-mail, o nome de vocês, Facebook e o bairro onde moram, tá? E, por favor, se já puderem nos dizer a casa para a qual vocês querem dar carona, já facilita. Nós não vamos ficar falando uma por uma, nós não temos como ligar, entrar em contato, é tudo por grupo de WhatsApp. Mas nós não mandamos mensagem de bom dia, nem corrente, nem essas coisas animadinhas, porque a gente só fala sobre coisas do projeto mesmo, tá? Então, às vezes, nosso grupo passa dias sem nada, assim. Agora acabou o vídeo.